Não é novidade que vários lutadores da WWE morreram prematuramente ao longo dos anos, e assim como as pessoas comuns, alguns desses lutadores tiveram filhos antes de morrer. Nunca é fácil lidar com a perda de um membro da família, especialmente alguém tão próximo como um pai ou uma mãe. Então, o que aconteceu com os filhos dos superastros da WWE que faleceram? Onde eles estão agora? Fique conosco para descobrir. Vamos começar nossa lista com um dos maiores personagens da história da luta livre. E quando dizemos maior, estamos sendo bem literais. O nome? Andre the Giant. Sim, todos nós nos lembramos do titã imponente que parecia desafiar todas as leis naturais de tamanho com sua estatura imponente. Mas muitas pessoas não fazem ideia de que ele teve uma filha. É isso mesmo. Antes de morrer, Andre teve uma filha chamada Robin com Jane Christensen. Para aqueles que sabem que a estatura elevada de André, o gigante, não foi um acidente, mas sim o resultado de gigantismo alimentado por excesso de hormônios de crescimento, é difícil não ficar curioso sobre o fato de sua filha ser igualmente gigantesca. Bem, ela não é, mas antes de falarmos sobre isso, precisamos falar sobre o falecido Andre. Com uma altura impressionante de 210 centímetros e pesando cerca de 236 quilos, esse homem foi apelidado de a oitava maravilha do mundo. Sua carreira no mundo da luta livre começou em 1966, mas ele só se mudou para o ZUA em 1971. De 1973 a meados dos anos 80, Andre foi um item de destaque, reservado pelo então proprietário da World Wide Wrestling Federation, Vincent J. McMahon. Ele se tornou uma atração especial muito procurada, deslumbrando o público em todos os Estados Unidos e até mesmo fazendo sucesso no Japão com a New Japan Pro Wrestling. Com o crescimento do cenário da luta livre na década de 1980, a fama de Andre continuou a crescer. Ele se tornou um elemento básico da recém-renomeada World Wrestling Federation, WWF, enfrentando figuras icônicas como Hulk Hogan. Sua luta foi a manchete da WrestleMania 3 em 1987. Em 1988, Andre fez história mais uma vez ao derrotar Hogan e conquistar o WWF Championship, a maior conquista de sua ilustre carreira, no episódio inaugural do The Main Event. Apesar de ter saído da empresa em 1990, ele continuou sendo uma força a ser reconhecida no setor de luta livre, especialmente no All Japan Pro Wrestling, onde muitas vezes fez parceria com o lendário Giant Baba. Tragicamente, Andre the Giant faleceu aos 46 anos de idade. Ele morreu durante o sono em um quarto de hotel em Paris em 28 de janeiro de 1993 de insuficiência cardíaca congestiva e ataque cardíaco durante o sono, provavelmente devido à acromegalia não tratada. Ele havia saído na noite anterior para jogar cartas com os amigos, portanto a notícia de sua morte pegou todos de surpresa. Nas semanas seguintes à morte de Andre, o mundo inteiro da luta livre ficou de luto, e ele se tornou o primeiro integrante do Hall da Fama da WWE. Ele também foi homenageado ao ser incluído no Hall da Fama do Wrestling Observer Newsletter e no Hall da Fama da luta livre profissional. As pessoas se lembram dele como um dos mais famosos lutadores e ícones da cultura pop de todos os tempos. Mas Andre the Giant foi muito mais do que apenas um astro da luta livre. Ele também foi um pai amoroso. Seu único filho, Robin Christensen, nasceu de sua esposa, a falecida Jean Christensen, que faleceu em 2008. Jean e Andre se conheceram no início da década de 1970, quando ela trabalhava como modelo e relações públicas no setor de luta livre. A única filha do casal, Robin, nasceu em 1979, e apesar de estar sempre em contato com o pai, ela só o viu 5 vezes antes de sua morte. Isso se deveu ao relacionamento tenso entre Andre e Jean e também à agenda lotada do lutador, que não deixava muito tempo para outras coisas. No entanto, ele se certificou de apoiar a filha pagando pensão alimentícia e criando um fundo de garantia para ela. E isso não é tudo. Quando Andre faleceu, ele deixou tudo para Robin,
tornando-a a única herdeira de seu patrimônio. E considerando o quanto Andre the Giant deve ter ganhado em seu auge, sua filha estava praticamente garantida para o resto da vida. Hoje em dia, Robin está vivendo muito bem em Seattle, Washington. Ela tentou a carreira de lutadora por um tempo, mas como não deu certo, tornou-se atriz. Embora não esteja mais lutando nos ringues de luta livre, Robin ainda está no centro das atenções, protegendo o legado de seu pai. Ela é o cérebro por trás da administração dos direitos de imagem e da reputação do pai, de modo que todos os produtos ou qualquer outra forma de referência a Andre the Giant que você vê tem o selo de aprovação da filha dele. Mais recentemente, ela emprestou sua experiência para um filme biográfico de Andre the Giant, garantindo que a história de seu pai seja contada da maneira certa. Devemos mencionar que sempre que o nome de Andre é mencionado, Robin é legalmente obrigada a receber um pequeno pedaço da torta, se é que você nos entende. Essa é uma história feliz, mas não podemos dizer o mesmo do próximo caso, em que o lutador em questão é Chris Benoit. Esse é um cara que mencionamos em alguns de nossos outros vídeos, portanto, se quiser saber os detalhes, dê uma olhada neles. Antes de morrer, esse cara tinha uma carreira bastante sólida, acumulando impressionantes 30 campeonatos nas promoções WWE, WCW, NJPW, ECW e Stampede. Ele ganhou o WWE World Heavyweight Championship e estava prestes a ganhar outro campeonato mundial em um evento da WWE na noite em que morreu. Benoit também foi um dos poucos da elite a conquistar os campeonatos da Triple Crown da WWE e da WCW, e até venceu o Royal Rumble em 2004, carimbando seu status como uma lenda da luta livre. Mas se você está se perguntando como não conhece esse cara, é porque a natureza horrível de sua morte causou danos irreparáveis à sua reputação no mundo da luta livre profissional. Em junho de 2007, Chris Benoit, que era um dos melhores do ramo na época, entrou em um tumulto perturbador. Primeiro, ele matou sua esposa, Nancy, em casa no dia 22 de junho, depois seu filho de 7 anos no dia seguinte e, finalmente, tirou a própria vida no dia 236 de junho. Investigações posteriores sugeriram que a depressão e alguns problemas mentais crônicos de Benoit poderiam ter algo a ver com suas ações horríveis. O que as pessoas não sabem, entretanto, é que, além dessa família, esse homem já havia se casado antes. Sua primeira esposa se chamava Martha, e o casal teve 2 filhos, David e Megan. Em 1997, o casamento deles foi por água abaixo, e depois disso, ele se uniu à também lutadora Nancy Sullivan. Depois que Benoit faleceu, David e Megan continuaram a morar com a mãe em Alberta. Mas, depois de se manter discreto por cerca de 10 anos, David Benoit começou a voltar aos holofotes, dando entrevistas e aparecendo em eventos de luta livre. David tem a intenção de seguir os passos de seu pai e se tornar um lutador profissional. Ele até passou algum tempo treinando em Calgary na escola de luta livre de Lance Storm, embora não tenha concluído o curso. Agora, ele está almejando as grandes ligas, como a All Elite Wrestling ou a New Japan Pro Wrestling. E está até pensando em usar o nome Chris Benoit Jr., já que seu nome do meio é Chris, e ele acha que não há problema em usá-lo. Benoit mencionou que queria ter um estilo de luta livre igual ao de seu pai, e ele até tem um equipamento bem parecido, embora esteja trabalhando na indústria do petróleo. Quanto à sua irmã, Megan Benoit, ela tem mantido as coisas bem discretas. Não sabemos muito sobre ela. A seguir, temos Ashley Massaro. Quando Ashley estreou na WWE em 2005 e começou a trabalhar na marca Raw, ela foi direto para as brigas com a vilã equipe Devils de Vince. Depois de uma transferência para o SmackDown, Massaro trocou de marcha e se tornou a camareira dos campeões de equipes da WWE. Seus maiores momentos na WWE incluíram o confronto direto com Melina pelo WWE Women's Championship na WrestleMania 23 e a participação na WrestleMania 236 com a partida Playboy Bunny Mania Lumberjill. Em julho de 2008, Massaro se despediu da WWE, mas ela não desapareceu completamente de cena.
Ela foi capa de várias revistas, até mesmo da Playboy em abril de 2007, e apareceu na TV e em vídeos musicais. Além disso, nos últimos 2 anos antes de falecer, ela trabalhou como DJ de rádio na 94,3 The Shark. Em 15 de maio de 2019, Massaro terminou de responder às cartas dos fãs, mas não apareceu para seu show de rádio na WWSK-FM naquela noite. Outro DJ teve que substituí-la. Então, na manhã seguinte, os paramédicos receberam uma ligação e encontraram Massaro sem reação em sua casa em Smithtown, Nova York. Eles a levaram às pressas para o hospital, mas, infelizmente, ela não resistiu. Em setembro de 2021, foi confirmado que ela tirou a própria vida. Lembra quando ela deixou a WW e em 2008? Acontece que não foi apenas um capricho. Ela saiu para cuidar de sua filha doente Alexa, que ela teve quando tinha apenas 19 anos. Após o falecimento de Massaro, algumas de suas ex-colegas de trabalho na WWE se reuniram e lançaram uma campanha de crowdfunding no GoFundMe para criar um fundo para a faculdade de Alexa. Elas estabeleceram uma meta de $100 mil e conseguiram atingi-la. Agora, Alexa está em Smithtown, New York, estudando. Ela se envolveu como modelo, mas parece que a luta livre não é sua praia. Continuando, a carreira de luta livre de Umaga foi bem curta, mas foi o suficiente para influenciar um de seus filhos a se tornar um lutador. Edward Smith Fatu fazia parte da famosa linhagem de lutadores Anoa'i e entrou para a WWE com o nome de Jamal, formando uma equipe com seu primo Matt Anoa'i, conhecido como Rosie, na Tag Team 3 Minute Warning. Ele deixou a WWE em junho de 2003 e depois obteve sucesso na All Japan Pro Wrestling, onde permaneceu como uma figura proeminente de 2003 a 2005. Em abril de 2006, Smith voltou à WWE como um chefe, mas dessa vez ele era conhecido como Umaga. Ele se lançou em um tumulto, dominando o Raw como se fosse seu playground pessoal, até janeiro de 2007, quando finalmente encontrou seu par contra John Cena. Fora isso, Umaga foi muito bem sucedido, tendo vencido o WWE Intercontinental Championship 2 vezes. E não vamos nos esquecer de sua atuação como o braço direito do Sr. McMahon no selvagem confronto Battle of the Billionaires, na WrestleMania 23. Infelizmente, Umaga deixou a promoção em junho de 2009, trocando seu tempo na empresa sediada em Stamford pelo circuito independente até sua morte prematura em dezembro do mesmo ano. Em 4 de dezembro de 2009, a esposa de Umaga o encontrou no sofá de sua casa em Houston, Texas, completamente sem reação, com sangue escorrendo pelo nariz. Uma ligação frenética para o 911 foi feita e Fatu foi levado às pressas para o hospital em uma ambulância. No entanto, os paramédicos identificaram que Fatu estava sofrendo um ataque cardíaco e conseguiram reiniciar seu coração, mas ele não apresentava sinais de atividade cerebral. Ele permaneceu em suporte de vida durante todo o dia até que mais tarde sofreu outro ataque cardíaco e foi declarado morto por volta das 17 horas com apenas 36 anos de idade. Foi encontrada em seu organismo uma mistura de hidrocodona, carisoprodol e diazepam, que são basicamente analgésicos e relaxantes musculares. Descobriu-se também que ele tinha uma doença cardíaca e hepática. Por fim, foi determinado que o uso repetido de drogas, combinado com o problema cardíaco existente, levou à sua morte trágica. Umaga tinha uma esposa e 4 filhos e, após sua morte, sua família enfrentou dificuldades financeiras. No entanto, de todos os seus filhos, apenas seu filho, Zilla, fez algo para que ele fosse mencionado na mídia. Infelizmente, não pelos motivos certos. A publicidade de Zilla veio quando ele se envolveu em alguns problemas legais e acabou passando 6 anos em uma prisão juvenil do Texas por roubo com agravante. No entanto, depois de ser solto, Zilla começou a lutar na escola da antiga superestrela da WWE, Booker T. Lá, ele teve sua primeira luta de wrestling, na qual homenageou seu pai com sua própria versão do movimento Samoan Spike. Depois disso, não ouvimos muito dele.
Enquanto a maçã de Umaga não caiu longe da árvore com seu filho seguindo sua carreira, os filhos de Owen Hart não querem ter nada a ver com a luta livre. Owen Hart foi um membro da lendária dinastia Hart de luta livre que faleceu tragicamente devido a um defeito durante uma luta da WWE. Durante sua carreira, esse cara ganhou vários prêmios em sua carreira de lutador, incluindo ser campeão mundial unificado de pesos pesados da USWA, campeão intercontinental 2 vezes, campeão europeu 1 vez e campeão mundial de equipes 4 vezes. Ele também venceu o torneio WWF King of the Ring de 1994 e foi a atração principal de vários eventos pay-per-view da empresa. Conhecido por suas habilidades excepcionais no ringue, Owen era amplamente reconhecido como um dos melhores artistas da empresa. Infelizmente, em 23 de maio de 1999, durante sua entrada nas vigas da Kemper Arena, em Kansas City, Missouri, o equipamento não funcionou corretamente, fazendo com que ele caísse para a morte na frente de um público ao vivo e durante um evento pay-per-view. Hart já havia tentado fazer a acrobacia algumas vezes antes, e sua viúva Martha sugeriu que seu movimento para ajustar o arnês e a capa provocou involuntariamente uma liberação antecipada. O incidente não foi mostrado aos telespectadores, pois uma vinheta pré-gravada estava sendo exibida durante a queda na transmissão do pay-per-view. Apesar de ter sido levado ao hospital, Hart faleceu devido aos ferimentos sofridos na queda de mais de 10 metros. Ele tinha uma esposa e 2 filhos, um filho de 7 anos e uma filha de 3 anos na época de sua morte. Hart conheceu Martha Joan Patterson em 1982 e eles se casaram em 1989, tendo hoje Edward Hart em 1992 e Athena Christie Hart em 1995. Seus filhos não gostam muito de luta livre, o que é totalmente compreensível, dada a forma trágica como o pai perdeu a vida. Mas eles receberam 3 milhões de dólares em um acordo depois que a família processou a empresa pela morte de Owen. Hoje, o filho de Owen, vive em Londres, tendo obtido seu doutorado em direitos humanos. Surpreendentemente, ele tem uma carreira como artista de rock e guitarrista. Enquanto isso, sua mãe, Martha, criou a Owen Hart Foundation e tanto ele quanto sua irmã estão contribuindo com bolsas de estudo e moradia para os necessitados. Athena, por outro lado, completou 28 anos em 2023 e se formou em jornalismo em 2016. Agora ela está mergulhando no setor de atuação. Mas ainda não terminamos. A seguir, em nossa lista de exploração do que aconteceu com os filhos de lutadores da WWE que morreram, daremos uma olhada na prole de Eddie Guerreiro. Todos os fãs de luta livre se lembram de como a morte de Guerreiro foi um duro golpe para todos os fãs. Esse cara foi uma força no mundo da luta livre, mostrando suas habilidades no México, no Japão e nos Estados Unidos, incluindo passagens pela ICW, WCW e WWE. Ele era popularmente conhecido por sua persona Latino Hit, um lutador astuto e engenhoso que fazia o que fosse preciso para vencer, com o famoso grito I lie, eu trapaceio, I steal. Sua fama cresceu em 2003 e 2005, especialmente na marca SmackDown, onde se tornou um personagem querido. Embora fosse muito bem-sucedido, Eddie lutava constantemente contra problemas de abuso de substâncias, incluindo alcoolismo e dependência de analgésicos, que às vezes apareciam em suas histórias. Suas lutas contra o vício foram até documentadas em sua autobiografia Cheating Death, Stealing Life. Eddie Guerreiro entrou para a WWE em 2000, depois de deixar a WCW. Chegando durante a Era da Atitude, ele formou um grupo conhecido como The Radicals, com nomes como Chris Benoit, Dean Malenko e Perry Saturn. Ele rapidamente deixou sua marca ao conquistar o WWF European Championship e o WWE Intercontinental Championship. Infelizmente, seus problemas com o vício o levaram a ser dispensado em 2001. No entanto, depois de ser recontratado em 2002, ele se uniu ao seu sobrinho Chavo para formar Los Guerreros,
conquistando o WWE Tag Team Championship. Guerrero continuou sendo o favorito dos fãs até sua morte prematura em 13 de novembro de 2005, quando seu sobrinho Chavo o encontrou inconsciente em seu quarto de hotel em Minneapolis. Chavo contou que encontrou Guerrero desmaiado no banheiro, ainda segurando uma escova de dentes, e embora estivesse vivo na época, foi declarado morto mais tarde, aos 38 anos de idade. Uma autópsia revelou que Guerrero morreu de uma insuficiência cardíaca aguda causada por uma doença cardiovascular subjacente. Depois de sua morte, Guerrero recebeu induções póstumas na WWE, AAA, Wrestling Observer Newsletter e Hardcore Halls of Fame, em homenagem à sua lendária carreira. Ao longo de sua vida, Guerrero foi casado com Vicky Guerrero de 1990 até seu falecimento em 2005. Eles tiveram duas filhas, Shaw Marie Guerrero e Sherilyn Amber Guerrero, que seguiram os passos do pai e se tornaram lutadores de luta livre. Guerrero também teve outra filha chamada Kaylee Marie Guerrero durante uma separação de 2 anos com Vicky. Sua filha mais velha, Shaw, seguiu a tradição da família e entrou para a WWE em 2010, assinando contrato com a empresa e desenvolvendo suas habilidades em seu sistema de desenvolvimento, o FCW, que mais tarde se tornou o NXT. Ela competiu com o nome artístico de Raquel Dias, mas lutou contra um distúrbio alimentar e teve que deixar a WWE em 2014. Felizmente, ela se recuperou e encontrou a felicidade. Casou-se com um lutador da WWE, Aiden English, em 2016. Embora não esteja mais lutando ativamente, ela ainda está profundamente envolvida no setor, fazendo outras coisas como anunciar e comentar para várias empresas de luta livre, incluindo a AEW. Atualmente, ela mora em Chicago e também explorou outros caminhos criativos, passando os últimos anos como dançarina burlesca. A segunda filha mais velha de Ed Guerrero, Sherilyn Guerrero, seguiu um caminho diferente da luta livre. Aos 28 anos, ela mora em Houston, Texas, e trabalha como coordenadora de clientes e fornecedora de estética médica. Além disso, ela se expressa por meio da arte e da criação de conteúdo. No entanto, as coisas parecem tensas entre Sherilyn, sua mãe e sua irmã. Em um vídeo do TikTok, ela revelou que foi agredida pelo marido de sua mãe em 2020. Após esse incidente, seu relacionamento com a mãe praticamente se deteriorou, com sua mãe a bloqueando e aparentemente tomando o lado do marido. A terceira filha de Ed, Kay, era de um relacionamento anterior. Kay tinha apenas 4 anos de idade quando Guerrero faleceu. Agora, com 21 anos, Kay encontrou sua vocação como maquiadora de efeitos especiais especializada em terror. Por último em nossa lista, temos Brian William Pillman. Não está familiarizado com o nome? Bem, esse cara ganhou fama na Stampede Wrestling durante os anos 80 antes de deixar sua marca nas principais promoções de luta livre como WCW, ICW e WWF nos anos 90. O legado de Pillman foi construído em torno de sua persona Loose Cannon, que era basicamente conhecido por seu comportamento imprevisível e tendência a fazer cenas trabalhadas, o que o tornou um grande mistério no mundo da luta livre. No final de sua carreira, Pillman se uniu a seu amigo de longa data e ex-parceiro de tag team Stone Cold Steve Austin, envolvendo-se em histórias memoráveis, inclusive uma que envolvia uma arma de fogo. Ele também se juntou à Heart Foundation durante os primeiros estágios da Attitude Era. Apesar de sua agilidade e habilidade no ringue, um acidente de carro em abril de 1996 o deixou com graves lesões no tornozelo, limitando suas habilidades. Infelizmente, Pillman faleceu inesperadamente em 1997 devido a um problema cardíaco não detectado. Ele deixou para trás uma família mista, com 6 filhos no total, 2 enteados e 4 filhos biológicos. E vamos colocar as coisas desta forma. Os filhos de Brian Pillman tiveram uma infância bastante difícil. Sua filha e seu único filho, Brian Jr., sofreram abusos nas mãos do novo marido da mãe, chegando a passar fome em alguns momentos.
A filha adotiva de Brian Pillman, Alexis Michelle Reed, seguiu seus passos e entrou para a luta livre profissional como sexy Lexi Pillman, mas teve seus sonhos interrompidos por um acidente de carro fatal em 2009. Ela tinha apenas 26 anos de idade quando morreu. Felizmente, Britney, a outra filha de Brian, encontrou o sucesso depois de se formar na faculdade em 2016. Ela agora é proprietária de sua própria loja de roupas, a ASJ Haven Co., em Edgewood, Kentucky, e tem um casamento feliz e um filho de 2 anos. Quanto a Brian Jr., ele embarcou em sua jornada de luta livre aos 23 anos de idade, fazendo rapidamente um nome para si mesmo e, por fim, ingressando na AEW. Depois que seu contrato expirou, ele se transferiu para a WWE, atualmente atuando no NXT com o nome de Lexus King. Brian Jr. começou sua carreira de lutador em 2017. Ele foi treinado por Lance Storm e presta homenagem ao legado de seu pai com o nome de usuário do Twitter @FlyingBrianJor. Qual desses casos você acha mais interessante? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.